Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Oliveira, sou professor de História, sou professor de Filosofia, tá? Queria dar boas-vindas a você aqui no meu canal no YouTube. Esse é o canal Impressões, que é uma ideia que eu resolvi estender do meu blog para cá, para o YouTube. É uma linguagem nova, é um novo jeito de conversar, de tentar levar conteúdos legais para quem gosta de música, para quem gosta de livro, para quem gosta de história e de filosofia. Então eu queria dar boas-vindas a vocês. Se inscreva no meu canal e faça parte da comunidade. E como é o primeiro vídeo do meu canal, eu queria começar com uma coisa um pouquinho diferente, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma pessoa que acho que influenciou muito a música popular brasileira, me influenciou bastante, né? Quando eu falo desse cantor, desse compositor, me remete a várias coisas nostálgicas de família, da minha mãe ouvindo, dos meus pais, né? Das minhas tias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um novo livro do Roberto Carlos. Foi um livro lançado pelo Paulo César de Araújo, né? O famoso biógrafo do Roberto Carlos, que é o seu livro Outra Vez, que foi lançado recentemente, no final de 2021. Esse livro aqui, que é o volume 1, tá? Que é um calhamaço de mais de 700 páginas. É um livro que eu não acabei de ler ainda, eu tô aqui lá pelas páginas 220, 280, 284, mas eu resolvi fazer uma leitura, um vídeo breve para falar um pouquinho das minhas impressões assim que eu tô tendo primeiramente nesse livro, tá? Galera, mas antes da gente falar do livro, eu queria só dar uma contextualizada para mostrar quem é o Paulo César de Araújo. Ele é um biógrafo, né, historiador, como eu, né? Ele que já escreveu livros importantes, tem uma colaboração muito bacana aí para nós leitores. Ele é muito conhecido também pela sua biografia muito polêmica do Roberto Carlos, que é o Roberto Carlos em Detalhes, que é uma biografia que não foi autorizada, inclusive gerou uma polêmica, né, em torno das discussões em torno das biografias, as biografias não autorizadas, né? E esse livro em questão foi retirado das vendas, foi um livro que gerou um processo pro escritor, que aí teve que arcar com muitos prejuízos aí durante todo esse tempo. Então depois de mais de 10 anos, mais de uma década, ele retorna fazendo, né, esse livro outra vez, que é o volume 1, né, que vai de 1941 a 1970, que ele vai falar sobre a vida do Roberto Carlos. Só que no meio dessa trajetória, o autor ele escreveu outros livros também que são importantes, como por exemplo Eu Não Sou Cachorro Não, que é um livro muito bacana, que ele faz um traço, né, ele faz um paralelo entre a ditadura militar, né, de 64 com os cantores considerados bregas, né, esses cantores que, né, pejorativamente são chamados de bregas. Então o Paulo César de Araújo ele escreveu esse livro muito bacana. E um outro livro também que é muito legal, que se chama O Réu e o Rei, Minha História com Roberto Carlos em Detalhes, que foi lançado pela Companhia das Letras, a editora, e é um livro que vai falar de todo o processo, todo o bastidor, os bastidores de todo esse processo que ele sofreu com o Roberto Carlos. Mas vamos lá, esse livro aqui, pessoal, é um livro muito legal, eu recebi ele recentemente, é um livro que ele nos mostra, ele tenta nos provar que Roberto Carlos, depois desse processo que levou ele aí, né, do livro, da biografia não autorizada, ele quer mostrar para o leitor que o Roberto Carlos sempre falou da sua vida nas suas letras, nas suas canções. E eu posso falar que realmente o autor ele mostra mesmo o quanto o Roberto Carlos ele tenta, né, ele, aliás, tenta não, como ele mostra sobre a sua vida em várias canções. Então a apresentação do livro é muito bacana, ele vai explicando a importância do Roberto Carlos na música popular brasileira, porque convenhamos, né, existe toda uma polêmica entre se Roberto Carlos é um cantor que merece realmente o título de rei do rock ou não, eu não me apego a isso. Mas ele busca mostrar pra gente, nós leitores, a importância do Roberto Carlos na cultura popular brasileira, né? Então aí, a partir disso, ele vai mostrando cada música do cantor um paralelo com a vida dele. Então, por exemplo, tem uma passagem da música Traumas, que é uma música bem, né, triste, e da música O Divã, que são músicas que vão retratar, por exemplo, o período dele da infância, que quando ele sofre um acidente, onde ele fica preso debaixo das ferragens de um trem lá em Cachoeiro de Itapemirim, que é a cidade onde ele morava no Espírito Santo. Então ele começa
o livro falando desses traumas do cantor, desses problemas financeiros que a família sofria, né, naquela época, né, ali na década de 50, 40, mais ou menos onde ele viveu. Então é um livro bem interessante, eu achei assim, uma ampla pesquisa, um livro muito bem pesquisado, e você percebe nitidamente que é um livro que foi escrito por uma pessoa que gosta do Roberto Carlos, que é uma pessoa que não guarda rancor depois de todo esse processo que nós tivemos aí, né, dele entrar na justiça, proibir. E é legal disso tudo que nós estamos num momento histórico, porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, modificou, né, a lei, né, que artistas que impediam os escritores escreverem sobre sua vida. Essa foi uma decisão histórica e que por isso, e é através dessa mudança, desse momento histórico, que possibilitou esse livro estar à venda. Eu vou falar para vocês que o livro Roberto Carlos em Detalhes você consegue achar na internet muito facilmente. Só que é um livro extremamente caro. Eu já achei por preço de R$200, 300, 500. Galera, enfia a faca mesmo. Porque é um livro raro. Foi um livro que foi retirado de circulação. Então eu acredito que nesse momento agora todo mundo vai ter acesso a esse livro. Ó. Pode ver que é um livro bem grande, tem várias páginas. Eu ainda estou aqui no capítulo que fala sobre o Calhambeck. E eu queria fazer uma leitura em específico de uma parte aqui que ele fala do primeiro vinil do Roberto Carlos, que chama Louco por Você. Na página 175 do livro, no capítulo Louco por Você, lembrando que Louco por Você foi um disco do Roberto Carlos, o primeiro de sua carreira, né, um disco inteiro, um LP que ele lançou, que também é um disco extremamente raro de achar. Se você encontrar no Mercado Livre, se você der uma acessadinha ali, escrever Louco por Você, LP Roberto Carlos, vocês vão ver que é um disco extremamente caro. Tem gente que vende por até R$15.000, R$500. Então um disco que muito caro, né, uma raridade, né, colecionadores adoram, né, isso. Então aqui nessa página 175 do livro ele fala assim, ó: após a gravação de cada faixa, Roberto Carlos ia ansioso para a mesa de som ver o resultado. Foi então que depois de se ouvir no bolero Não É Por Mim, ficou incomodado com um trecho da melodia. A frase "todo o amor que eu sinto agora", sobretudo a palavra final, soava-lhe estranha, e ele queria refazer a gravação. Mas Carlos Imperial disse que não, porque estava tudo bem. Então, no decorrer de tudo isso aqui que eu acabei de ler para vocês, Roberto Carlos se sentiu incomodado com uma frase que ele fala nessa música, que é um bolero, né? Lembrando que, né, no início dos anos 60 a gente não tinha ainda o rock, né? O rock estava ainda nos seus primórdios, que é uma coisa muito bem contextualizada pelo autor aqui, né? A questão do twist. Os Beatles não eram muito conhecidos aqui no Brasil, os Beatles não tinham chegado ainda, não tinha estourado a febre da Beatlemania. Então o rock estava nos seus primórdios, com cantores como acho que Sérgio Murilo, Celi Campelo, então estava nos primórdios ainda do rock, né, no Brasil. Então o Roberto Carlos faz esse disco, é um disco que ele copia o João Gilberto, né? Então, João Gilberto foi o criador da bossa nova, revolucionou o modo de tocar a música brasileira, criou um estilo totalmente peculiar, um estilo dele. E o Roberto Carlos entrou nessa linha de que surgiram vários cantores que tentavam imitar o João Gilberto, e o Roberto Carlos se encontrou nesse meio, foi muito que tomado, né, como propriamente o Caetano, o Gil, entre outros cantores, né, que depois iriam fazer sucesso, também foram pegos por esse modo de tocar do João Gilberto. Então o Roberto Carlos ele conseguiu gravar esse disco Louco por Você, que é um disco onde, se você ouvir, se você procurar no YouTube, aqui no YouTube, você acha o disco completo. Vocês vão perceber que é uma cópia na cara dura do João Gilberto. Que inclusive o pessoal da turma da Bossa Nova, que é o Ronaldo Bosco e Carlos Lira, a galera não gostava do Roberto Carlos. Inclusive isso é muito falado no livro do Nelson Motta, Noites Tropicais. Que o Roberto Carlos era um cara que imitava muito o João Gilberto. E pra que imitar sendo que já existe o João Gilberto? Mas enfim. Então nesse disco aí ele canta essa música, ele acha que fica estranho, e aí ele vai pedir opinião para as pessoas do estúdio. E aí ele pede a opinião pro cantor Tito Madi, que é um cantor também de bolero, desse período aí. E aí vai falado que não, ele não desafinou, que é só botar um efeito de eco na música que vai ficar tudo bem. Só que depois que o disco é lançado, o Roberto Carlos mostra para as pessoas no aparelho de som e é perceptível que ele desafina nessa canção. Então aí o autor ele mostra a tristeza do Roberto Carlos de ter errado a música, né? Então assim, dá uma tristeza de você ver assim, né? Você sente uma tristeza logo no início do livro, porque é uma coleção de fracassos que o Roberto Carlos vai conquistando aí no início
início da sua carreira, né? As dificuldades, sem emprego, a família dele muda para o Rio de Janeiro para facilitar, ele não indo bem na escola, né? Aqui também retrata muito legal o encontro dele com Erasmo Carlos, né? Vai ser o seu parceiraço de composição, né? E também fala do encontro dele com o Tim Maia, que é uma coisa que também é muito bem bacana. Quem tiver a oportunidade de ler a biografia do Nelson Motas sobre o Tim Maia também vale a pena. O Tim Maia era uma pessoa muito difícil, um temperamento difícil, e ambos acabaram deixando de conversar. Até porque o Tim Maia foi para os Estados Unidos. Mas enfim, então os primeiros capítulos que eu li desse livro, até o momento, mostra uma pesquisa que foi feita assim com muita dedicação, com muito empenho, porque além dele trazer esses dados que do meu ponto de vista são obtidos através de entrevistas, ele fez uma grande pesquisa documental, ele teve acesso a jornais da época, ao ambiente como era na época. Então você vê que esse autor, ele gosta muito, ele escreve com paixão mesmo sobre esse tema, e eu acho isso muito bacana. Então você que pegar esse livro e começar a ler, você não vai querer parar mais, porque, esse livro acho que chegou semana passada pra mim. Eu não parei de ler, porque é um livro que você vai ficando, você fica preso, você fica ali nesse universo do Roberto Carlos. Porque, galera, vamos falar que o Roberto Carlos é um ídolo, né, de gerações aí. Até hoje a sua música, ela é tocada e conhecida por jovens, pessoas mais jovens buscam, né, porque quando se fala que o Roberto Carlos foi cantor de rock, a galera fala, você tá maluco, tá doidão, Roberto Carlos cantando rock. Sim, ele foi precursor de um movimento chamado Jovem Guarda, ele, a Vanderleia, o Erasmo Carlos. Então isso revolucionou a música popular brasileira, que inclusive foi até a Tropicália, né, que foi o movimento cultural que o Caetano Veloso, o Gilberto Gil protagonizou nos anos 60, fala muito desse movimento da Jovem Guarda. Então, assim, quem tiver a oportunidade de ler vai gostar bastante, tá? Eu estou muito impressionado com essa pesquisa que o Paulo César de Araújo fez. Isso só mostra a dedicação dele, pelo que eu já li, né, antes de fazer esse vídeo, a pesquisa que eu fiz básica assim, sobre o autor, e também assistindo algumas entrevistas que ele concedeu durante esse período, você percebe que foram mais de 10 anos, quase 2 décadas de pesquisa. Então, o Roberto Carlos in Itális, quando foi proibido, ele pegou e turbinou ainda mais esse livro. Então, por isso que esse é o resultado do volume 1. Então, o volume 1 você já fica espantado com a quantidade de informações. Então, o que vai ser o do volume 2, né? Então, esse primeiro volume começa desde o nascimento do Roberto Carlos, né? As primeiras canções. Roberto Carlos cantava na rádio com 5, 6 anos de idade, lá em Cachoeira de Itapemirim. Ele vai chegar até os anos 70, que é um momento que é uma viragem, né? Uma mudança na carreira do Roberto Carlos, que é um momento onde ele deixa de lado um pouco as composições de amor, as composições, né, do cotidiano, aquela coisa jovem, e quando ele começa a fazer umas coisas mais sérias, umas coisas mais introspectivas, algumas coisas assim de amor, de traumas. Então o livro vai até esse ponto, que é um disco muito legal de 1970, que é um disco que tem Ana, que é um disco de capa preta muito legal. Eu acho muito bacana. Inclusive eu queria mostrar alguns discos que eu tenho. Claro que eu não peguei todos, né, mas eu tenho boa parte da coleção dos discos do Roberto, da discografia do Roberto Carlos. Eu tenho vários, né, eu só não tenho os mais raros. Mas esse é um disco que me marcou muito, que é um disco de 1968, o Inimitável, que é um disco que tem clássicos aqui como Eu Te Amo, Eu Te Amo. É um disco que eu gosto bastante, e esse foi o primeiro disco que eu ouvi na minha vida do Roberto Carlos, que eu lembro da minha mãe, né, escutava. Tem Ciúmes de Você, O Tempo Vai Apagar, Não Há Dinheiro que Pague, que eu acho que é um funk tão legal assim, que eu acho que ele bebeu muito dessa fonte do soul, do funk, que é uma época também que, né, tava surgindo isso. Então esse disco aqui era de uma tia minha que já é falecida, fazia parte da coleção dela, e é um disco que veio parar nas minhas mãos. É um disco que eu gosto muito, que é um disco inclusive da época de 68. Esse aqui também é um disco que eu gosto bastante, que é o disco da Praia, que é um disco que vem depois desse, se eu não me engano, de 69, é um disco que vem depois, que é um disco que tem Nas Curvas da Estrada de Santos, Não Vou Ficar, que é uma música do Tim Maia, que é quando o Roberto Carlos dá uma forcinha pro Tim Maia, né? É um disco também que me marcou bastante. Esse aqui, que é o Eu Te Darei o Céu, né? É um disco que, na cara dura, ele copia o It Beatles dos Beatles, né?
Você vê que a influência dos Beatles aqui no Brasil é uma coisa que foi muito forte. Esse disco aqui ele é de 66, então você vê que é uma sucessão de clássicos do Roberto Carlos. Acho que quem não conhece deveria pegar pra conhecer. Nesse disco aqui tem Negro Gato, Estou Apaixonado por Você, Eu Te Darei o Céu, Nossa Canção, Esqueça, que são clássicos extremamente importantes para nossa música, que marcou, né? Uma coisa que é muito legal que o autor fala nesse livro é da revolução de estúdio que o Roberto Carlos fez. Porque o Roberto Carlos era da CBS, que é o estúdio da Columbia, né, desculpa, e ele mudou totalmente o jeito de gravar as músicas, né? Mas enfim, galera, essa é a primeira parte do vídeo, das minhas primeiras impressões desse livro, do novo livro do Roberto Carlos, outra vez. Assim que eu terminar de ler, eu vou trazendo mais impressões sobre esse livro aí. Então é isso aí, galera, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir aí, divulgar pra galera. E aí, vamos tentando fazer um vídeo bem legal, trazendo conteúdo bacana pra vocês. Até a próxima. Falou!